E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para você um despertamento espiritual, um despertamento da fé. Porque você sabe, eu sei, nós sabemos que a fé é o grande segredo da vida. Não há como uma pessoa ter vida se não for por meio da fé. Todo mundo precisa da fé. Mesmo as pessoas incrédulas, os ateus, todos precisam de fé. Por exemplo, o médico precisa crer na sua competência, na sua habilidade para curar o enfermo. O enfermo, por sua vez, precisa crer no médico que ele vai curá-lo. Essa é a realidade. O engenheiro precisa acreditar na sua capacidade para fazer um edifício. E os trabalhadores precisam acreditar na direção do engenheiro para construir, para executar suas ordens. Quer dizer, a fé é inerente ao ser humano. É impossível uma pessoa viver sem fé. É impossível uma pessoa viver sem fé. O político precisa acreditar na sua capacidade para chegar lá no poder e poder fazer alguma coisa pelo povo. Também precisa passar essa credibilidade para o povo, para ser eleito. Ele precisa da fé. O povo, por sua vez, precisa crer no político para votar nele. Então, a gente necessita de fé nas mínimas coisas. Você precisa de fé para casar, porque não basta amor, você tem que ter fé. Essa é a realidade, você tem que ter fé na outra pessoa e vice-versa, para poder se casar. Então, minha amiga, meu amigo, a fé é inerente ao ser humano. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a fé não é apenas para resolver os nossos problemas pessoais, mas, sobretudo, para a gente alcançar o trono de Deus e tomar posse das suas bênçãos, das suas promessas. Para isso, é necessário haver um confronto da própria crença, porque muitos são os que dizem crer em Deus, mas quando vai espremer mesmo, não sai nada, está seco, não tem nada. E por isso que tem umas vidas mirradas, secas, umas vidas infelizes. Por quê? Eles creem em Deus, mas creem de uma maneira teórica, não prática. E esse tipo de fé não funciona para com Deus. Não funciona. Ele sabe, ele conhece aqueles que nele creem de todo o coração. Então, quando nós falamos em confronto da fé, nós estamos nos referindo àquilo que nós precisamos fazer como seres humanos, inteligentes. Por exemplo, você está me ouvindo nesse momento. Digamos que você tem uma fé tênue, uma crença muito frágil, ou talvez nem creia em Deus. Mas eu gostaria de lançar aqui um desafio para você. Por exemplo, o que você crê? Qual a palavra que você crê, que você acredita? Você tem fé. Qual é a sua fé? Em que palavra você acredita? Que santo você acredita? Que Deus você acredita? Então, se você crê nos deuses desse mundo, nos santos, nos santinhos, nas entidades, nos espíritos, então faça uma prova com eles. Olha, se vocês são deuses mesmo, se vocês verdadeiramente fazem alguma coisa em favor do ser humano, então eu quero ver fazer. Aí você coloca em prova, você coloca em xeque
a capacidade desses santos, dessas entidades, em responder às suas necessidades. E se você, por exemplo, é um convertido a Jesus e você crê na palavra dele, então também faça o mesmo. Ó Deus, se o Senhor existe, se essa palavra aqui, se a Bíblia é a verdade, então vamos fazer um desafio. Eu quero ver. O Senhor disse, tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, eu te darei. Então, eu quero ver. Eu vou te pedir isso e isso. Você vai fazer uma prova com a palavra de Deus. Então, é essa a proposta da subida, da nossa subida no Monte Carmelo. Aliás, nós estávamos conversando com o Guaraci, o bispo Guaraci, e eu tinha dito que nós iríamos fazer esse confronto apenas às terças-feiras, mas nós vamos estendê-la também às sextas-feiras, já que terças e sextas nós temos um trabalho de libertação. Não é isso, bispo Guaraci? É verdade, já que nas nossas Universal, tanto na terça-feira como na sexta, nós já fazemos esse trabalho, e isso é natural no nosso trabalho, de confronto com as trevas, com esse espírito de dor, de angústia, enganador que faz as pessoas sofrerem. E uma coisa que me chamou a atenção, bispo Macedo, foi que, enquanto tentaram convencer a eles de que eles estavam vivendo uma fé errada, de que eles estavam apoiando a sua fé de maneira errônea, não houve reação. Mas quando foi proposto um desafio em que nele um dos dois deuses naquele momento clamados respondesse por fogo, eles disseram, é boa essa palavra. Porque na realidade as pessoas também não querem ser, por exemplo, induzidas ou convencidas de que elas estão num caminho errado com palavra, com blá blá blá, com vã filosofia, porque inclusive é isso que as deixa sufocadas. Excesso de letra, excesso de filosofia. E é uma hora em que a própria pessoa tem que raciocinar com cabeça, meu Deus do céu. Até aqui a minha vida foi uma vida de ensinamentos que não me levaram a nada. Eu sou fiel a uma cartilha, né? Eu sou fiel a um dogma, eu sou fiel a uma instrução, mas e o custo-benefício dela? Porque a vida que eu levo, e foi isso que chamou a minha atenção, quando eu vim para a Universal, depois de uma vida de quase 20 anos, servindo aos espíritos. O custo-benefício, poxa. Eu usei minha cabeça, porque não era possível, meu Deus, sermos tão fiéis àquela doutrina e ver, por exemplo, meu pai espancar a minha mãe na minha frente. Ver a minha mãe entrar para parir uma filha de parto normal e ficar 6 meses internada no hospital, perdendo o útero inteiro em 9 hemorragias seguidas, e o espírito a quem ela cultuava tentando sufocá-la durante o sono. Ali eu despertei, a minha cabeça e a minha inteligência funcionaram. Tem alguma coisa errada. E eu aceitei esse desafio que me foi proposto pela Universal. Ô, Guaraci, deixa eu falar para você uma coisa. Eu já falei isso, já dei o meu testemunho, mas isso aconteceu comigo. Eu me lembro que eu tinha aproximadamente 16 anos, para mais ou para menos, mas entre 16 anos. E aí, garoto, eu estava passando um momento difícil, muito complicado, muito difícil, porque eu estava sofrendo por conta da doença da minha irmã, que tinha bronquite asmática, e no inverno ela ficava quase que sufocada, quase morrendo. Eu a vi sofrer. E o pior, a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. E uma vez eu entrei numa igreja católica, na rua São Januário, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E lá tinha o Senhor morto, logo no antes de entrar na nave principal da igreja, tinha um saguão e estava lá o Senhor morto, e muitas velas acesas, e muitas flores, e um ambiente de comoção. As pessoas choravam, as pessoas beijavam o pé, beijavam a cabeça, enfim, tocavam.
mas cheias de emoção, cheias de comovidas com aquele retrato, com aquela imagem. E naquele momento, graças a Deus, eu tive o prazer de pensar, de raciocinar. Eu não me deixei levar por aquele ambiente de emoção. Eu pensei, eu raciocinei e eu disse para mim mesmo, aliás, eu perguntei para mim mesmo, poxa, quem está mais necessitado, eu ou o Senhor morto? Quem precisa mais, ele ou eu? E eu fiquei perguntando, não é possível, não é possível. Porque essas pessoas estão chorando por uma imagem morta, uma imagem inanimada. Tudo bem que haviam velas, flores, e aquela imagem passava uma sensação de dor, passava uma sensação sensibilizava qualquer um que estivesse ali. Mas eu não fiquei sensibilizado antes, pelo contrário, eu fiquei revoltado. Falei, poxa, mas peraí, quem que está precisando mais? Essa imagem ou eu? A partir dali, eu saí dali com a resposta de que eu precisava mais, porque aquela imagem não tinha vida. E, a partir dali, eu abandonei a minha fé católica. E eu parti para uma fé mais viva, uma fé que pudesse atender às minhas necessidades. E mais tarde, quase 3 anos mais tarde, nós viemos a conhecer Jesus, a sua palavra. E eu me lembro também que eu provei essa palavra. Eu fiz uma prova com o autor da Bíblia. Se essa palavra, se essa Bíblia realmente foi uma fala de Deus, então tudo que está aqui tem que se cumprir. Porque se não cumprir, é uma mentira, é um engano. Eu não vou me lançar numa canoa furada. E é isso que nós estamos propondo a você, minha amiga, meu amigo, que vem fazendo correntes às terças, às sextas-feiras na Igreja Universal, em busca de solução, em busca de libertação. Você tem um vício incurável, você não consegue controlar-se. Você é uma pessoa viciada nas drogas. No crack nem se fala. Você é viciada na bebida, você é viciada no sexo. Você é escrava ou escravo do sexo. Você é uma pessoa incontrolável, insaciável. E você não quer isso, mas como vai controlar-se a si próprio se você não tem esse autocontrole? Talvez você seja aquela pessoa que carregue em si uma maldição. Uma maldição. É isso mesmo. Não há casamento que dê certo para você. Você não para emprego nenhum. Por que isso? Olho grande, maldição, trabalho de bruxaria que foi feito para você. Bem, você não sabe. Você talvez tenha sido até amaldiçoada pela sua mãe. Ah, você está fazendo isso comigo? Então, teus filhos vão fazer pior com você. E isso tem acontecido na sua vida. Talvez você seja uma criatura que tem uma doença incurável. E o pior, os médicos não sabem a razão dessa doença. Não sabem por que você está doente. Eu tive a oportunidade de atender senhoras que chegavam
com suas crianças, às vezes criança de colo, dizendo: bispo, minha filha, meu filho está com uma febre insuportável. Já levei aos médicos, os médicos não sabem o que aconteceu. Já fez exame disso, exame daquilo, mas não sabem detectar por que ela tem uma febre. E quando nós impomos as mãos sobre ela, a mãe e a criança, então manifestou aquela entidade, aquele encosto. Então, minha amiga, meu amigo, há pessoas que não conseguem de maneira nenhuma casar. Não conseguem sair da vida de solteira. Parece que foram confinadas à solidão. E há também aqueles que se casaram, se amam, mas não conseguem viver juntos por conta de atritos, conflitos. Uma vez eu atendi um casal que disse para mim, os dois disseram assim: olha, ô bispo, nós nos amamos, nós construímos 2 casas e nós, quando estamos longe um do outro, nós temos uma verdadeira paixão, saudade. Nós falamos pelo telefone e fazemos juras de amor. Mas quando estamos juntos, só precisa ver. Não é um pega para capar. Por quê? Porque o encosto, e você sabe muito bem disso, Guaraci, o encosto não se dava bem com o encosto que estava no outro. Sabe aquela briga de cabeça, né? O santo não dá com o outro santo? Se chama demanda. O meu santo não dá com ele e tal. Você conhece essa história, não é? Se chama demanda oquisila. Ah, demanda oquisila. Demanda. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem manter um relacionamento, embora elas tenham amor uma para com a outra. Ora, tudo isso é para ser colocado na mesa de, digamos assim, de confronto da fé. Quem é quem? Se o meu santo é forte, então tem que resolver o meu problema definitivamente. Não trazer uma remediação, nada disso. Eu quero uma solução. E aí é que nós vamos fazer, é por essa razão que nós vamos, aliás, você vai subir e nós vamos subir com você em espírito, lá no Monte Carmelo, no mesmo lugar onde o profeta Elias desafiou todos os profetas, tanto os de Baal quanto os profetas, os postes ídolos. E ele chegou ao ponto de dizer assim: até quando, ó povo, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, então seguia Baal. O que acontece é que nós temos que confrontar a nossa fé. Isso é racional, isso é inteligente. E Deus aceita isso. Não é ofensivo para com Deus. Muito pelo contrário. Ele quer ser provado. Aliás, ele mesmo nos convida a fazer um teste, uma prova dele. Concorda comigo? Só imagine a alegria que Elias não causou a ele naqueles 3 anos e meio em que ele estava esperando alguém reagir. Porque é isso que as pessoas têm que entender. O homem é ou não um cooperador de Deus na mudança da situação. Eu fico imaginando a alegria no interior do próprio Deus quando alguém que se deu conta de quem ele era propôs aquele desafio, dando a ele condições de se manifestar para mudar aquilo. Aliás, ele estava à procura de alguém capaz de prová-lo. E, enfim, ele encontrou Elias. Porque se só garoasse em Israel, não resolveria o problema. Tinha que cair abundante chuva. E é isso que eu quero que as pessoas entendam do outro lado. A ideia da nossa subida ao Carmelo não é amenizar, não é minimizar a dor dela,
é dar um basta, é pôr um fim, é resolver o problema. Nós não queremos colocar pomadinha na ferida, nem vinagre na tua boca. A ideia da subida do Carmelo não é de trazer um paliativo, pelo amor de Deus. A gente não pode viver de engano. A pessoa tem que despertar para isso. Se há uma saída, se há uma solução, então por que não ir ao encontro dela? E isso só acontece na hora em que se chama a Deus à prova. Elias fez isso, o tirou do trono, deu trabalho a ele. Amigo, amiga, é você, sou eu, somos nós que damos ou não trabalho a Deus. Eu vou dar um senhor trabalho a ele daqui até o dia 14. Ele vai ter todos os motivos para me honrar, porque eu não vou dar descanso aos olhos até que eu veja o fogo do poder dele descer. Eu não tenho dúvida, ô Guaraci, a respeito da resposta de Deus. Porque todas as vezes que nós fizemos uma prova, um teste com ele, houve resposta. E eu diria para você, essa resposta não foi demorada. Uma vez eu tive uma resposta no dia seguinte. Eu fiz um desafio à noite de quinta-feira, na sexta-feira, por volta de 1h30 da tarde, eu estava com a resposta na mão. De outra feita, eu fiz um desafio, provei a palavra dele, isso foi à noite. E na mesma noite veio a resposta. É claro que eu diria para você que nem sempre você vê que a coisa é tão forte, a fé é tão poderosa, que às vezes a gente pede coisas que não são a vontade de Deus. Mas Deus honra por conta da nossa fé. E ele me honrou num dos pedidos. E depois eu falei, Senhor, só me perdoe, eu não quero mais não. Tira de mim esse cálice. Olha, por quê? Porque eu sabia que eu tinha entrado numa canoa furada. Então, eu pedi novamente, tira de mim. E ele tirou. Então, a fé é poderosa. A fé é algo, é o poder de Deus à nossa disposição. Agora, não pode ser uma fé, assim, teórica. Você tem que colocar-se à prova. Você tem que ser o sacrifício. Você tem que manifestar o seu próprio sacrifício. Porque o altar é a representação de Deus. O sacrifício é a representação do sacrificante. Então, é tudo ou nada. Essa é a fé. Então, é como você falou, nós não vamos buscar paliativos. É verdade. Nós vamos buscar uma nova vida. Uma nova vida. Você que quer isso, porque está cansado de ficar nas mãos desses espíritos, dessas entidades, dessas forças malignas, desses encostos que ora exige isso, ora exige aquilo, ora exigem coisas que você, às vezes, nem pode atender, mas você se encalacra de dívidas para atendê-los e, no final das contas, não acontece nada. Então, nas terças e sextas, apenas as terças e sextas, por favor, fique bem claro que esta campanha não é para todos, apenas para o povo de terça e para o povo de sexta-feira. Concorda comigo? Perfeitamente. Para quem está cansado de sofrer. E uma coisa muito profunda que o senhor falou aí e me despertou. O altar representa o que vai receber o sacrifício. O sacrifício representa aquele que o fez. Então, no encontro do sacrifício com o altar, o sacrificante e o senhor do altar se encontram. E nesse encontro entre o sacrificante e o senhor da luz, a pergunta é, como é que as trevas vão continuar prevalecendo? Não tem como. Por isso que o fogo desceu do céu e, seguido ao fogo, que foi o sinal do poder de Deus, a solução do problema, que foi a abundante chuva, dando um basta àquela seca. E é o que vai acontecer nessa nossa subida ao Monte Carmelo. A seca em que está a sua vida, onde nada vai, onde nada caminha, onde nada progride, inclusive aquilo em que tem tudo para dar certo, porque você é boa no que faz, mas está travada, creia, a partir dessa subida nossa ao Carmelo, você vai ter para contar um antes e um depois, porque é impossível
crer num Deus que nós cremos e não ter para contar um antes e um depois, bispo. Graças a Deus. Muito obrigado aí pela sua participação. Terças e sextas, apenas para o povo de terça e de sexta que está buscando essa libertação. E você vai lá no Monte Carmelo no dia 14. No dia 14, fazer o desafio. É isso, tá certo? Nós vamos recolher os pedidos no dia 14 para que as pessoas tenham uma chance de entregar e ele já ir comigo. Então, os pedidos já vão comigo. Sim. Na quarta-feira, dia 15, nós viajamos. Então, a pessoa tem até o dia 14 para entregar o pedido e manifestar a fé no altar. Tá ligado, então. Então, Deus abençoe você e essa campanha eu tenho certeza que vai arrebentar porque nós estamos na mesma fé. Amém. E o Guaraci, só quem frequentou terreiros e centros sabe o que isso significa. Só quem esteve envolvido com as entidades, com os encostos, sabe o que isso significa. Porque você, mais do que ninguém, muito mais do que eu, já nasceu lá no Hong Kong, não é isso? Eu fui nascido e criado dentro de um terreiro. Eu tive 2 batismos, um no terreiro e outro na igreja São Francisco Xavier, na Tijuca. Foi um batismo católico e um espírita. Pois é, por isso que o seu nome é Guaraci, porque o seu nome carrega o nome do caboclo Guará também, não é verdade? E na realidade ia ser um nome coletivo, né? Ia ser um nome de 2 caboclos ao mesmo tempo, Guaraci e Guararema. Na época, minha mãe achou que ia ficar muito extenso, tirou o Guararema e ficou o Guaraci. Seria melhor botar o Guaraná, não? Esse é mais gostoso. Seria mais viável, né? É verdade. Mas você traz no seu nome, né, o caboclo Guará. Ele é real ou é conversa fiada? Não existe, sim, senhor. Aliás, não é só um, né? Sim. Tem Guaraci, tem o Guararema, tem Guaracini, que inclusive é o nome... Não, mas eu pergunto assim, Guará mesmo. Sim, senhor, claro. Tem Guará? Porque a linhagem dos espíritos de água, elas acompanham a linguagem tupi-guarani, né? Todos eles. Então, o que o senhor mais vai ter são caboclos com nomes em tupi-guarani. Entendi. Então, as pessoas que são inteligentes devem fazer um desafio. Peraí, se esse caboclo é de Deus, então vai resolver esse meu problema. Se ele não é, não vai resolver. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Se Deus existe, então esse Deus tem que funcionar na minha vida. Essa é a minha maneira de pensar. Essa é a minha forma de pensar. E nós não estamos aqui de forma nenhuma querendo criticar a fé de ninguém. De forma alguma, nós respeitamos a sua fé, qualquer que seja ela. Agora, eu acho que como seres humanos, nós temos o direito de escolher, de fazer a opção. Nós temos o direito também de colocar à prova aquele que nós temos confiado, não é verdade? Então, minha amiga, meu amigo, essa é a proposta desse desafio, desse duelo dos deuses ou duelo dos santos lá no Monte Carmelo. Dia 14, o Guaraci estará, o bispo Guaraci, nem é bom falar o Guaraci, porque logo pensa que é, mas o bispo Guaraci fica melhor, né, o Guaraci? O senhor não tem a dúvida. Melhor o bispo Guaraci vai levar o seu pedido, o pedido de revolta, o pedido de resposta, lá no Monte Carmelo, no mesmo monte onde o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. E nós vamos seguindo com a programação. Agora eu quero fazer a oração em favor das pessoas. Coloque o seu copo com água sobre o seu rádio receptor, nós vamos orar, e depois você vai beber essa água, tá bom? Vamos falar com Deus nesse instante. Pai, eu vim aqui através desta oração,
ofereço ao Senhor este meu coração. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos propondo ao teu povo um desafio, uma prova, um teste, para que o teu povo venha saber, venha ter conhecimento, consciência de quem é verdadeiramente Deus. Porque o Deus verdadeiro quer o melhor para o seu povo. O Deus verdadeiro atende às necessidades daqueles que o invocam na sinceridade. Na sinceridade, essa é a realidade. No sacrifício, na fé. E eu sei, meu Senhor, que tu mesmo disseste, dos teus lábios saíram as seguintes palavras: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por outro lado, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, quem é este que promete vida com abundância? Então nós vamos recorrer ao que promete vida com abundância, porque nós não queremos aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então, meu Pai, nós te pedimos, faça despertar essa fé inteligente naqueles que nos ouvem, que estão espalhados por aí, e que certamente virão às terças ou às sextas, ou ambas, terças e sextas, para buscar essa resposta, para saber o Deus em quem tem confiado e verificar que só o Senhor é Deus. Eu peço, Espírito Santo, por todo o teu povo, pela tua igreja, pelos meus companheiros, teus servos, os nossos respectivos familiares. Eu te peço pelos nossos auxiliares do rádio, aqueles que contribuem financeiramente todos os meses, são fiéis, leais auxiliares do Bispo Macedo. Eu te peço pelos dizimistas e ofertantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu te peço, enfim, por todos os que nos ouvem, que de uma forma direta ou indireta chegam até nós, para que haja vida, haja respostas às suas necessidades. Eu peço também, Senhor, livra-nos de todos os males físicos e espirituais, bem como de cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu te peço também que neste momento esta água seja fluidificada, seja virtuosa, de forma tal que quando essa pessoa beber, seja literalmente curada dessa maldição que está no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar
Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, nós estaremos neste domingo consagrando todos os dizimistas, ofertantes, nós estaremos na consagração, além de ungí-los com óleo santo, estaremos também cobrando de Deus as suas promessas, porque Ele promete abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. É isso que Deus promete. Deus Pai prometeu: abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. E o Deus Filho confirmou, dizendo: eu vim trazer vida e vida com abundância. Quer dizer, nós temos a palavra do Pai, do Filho e o Espírito Santo que confirma isso, quando nós colocamos a nossa vida no altar. Então, neste domingo, estaremos consagrando os dizimistas. Aliás, serão 8 dias, de domingo a domingo. A partir deste domingo, dia 5 até o dia 12, estaremos consagrando os dizimistas. E no dia 12, nós estaremos também naquela campanha da visão de Deus. Você sabe que não há como você conquistar um objetivo sem você ter a visão desse objetivo. Uma pergunta que eu fiz domingo passado. Aliás, foi no sábado, no simpósio da fé. Como é que o homem fez? Qual foi a primeira atitude do homem para chegar à Lua? Ele teve que vê-la. Sem ver a Lua, como é que ele poderia chegar até ela? Então não adiantava toda a tecnologia, capacidade, inteligência, se ele não tivesse visão. Às vezes você tem capacidade, inteligência, você é uma pessoa hábil, bem habilitada, habilidosa, mas você não tem visão daquilo que realmente é a vontade de Deus para a sua vida e que vai fazer de você uma pessoa feliz, de sucesso. Então, é preciso abrir essa visão, é preciso que você tenha essa visão. Às vezes, a pessoa sai da universidade com um diploma de PhD, etc, etc, etc. E fica com o canudo na mão, rodando de um lado para outro, sem saber o que vai fazer. Por quê? Porque não teve visão. Recebeu informações, tornou-se um profissional de melhor qualidade, porém, ainda assim não teve a visão. Então não adianta nenhuma ferramenta, não adianta nenhuma arma sem a visão. A visão é fundamental para que você alcance os seus objetivos. E esse é o motivo da campanha de domingo, dia 12 de maio, em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos ficando por aqui, que Jesus, nosso Senhor, abençoe a sua vida e toda a sua família. E até amanhã, em nome do Senhor.